No filme Forrest Gump, o personagem correu por cerca de 3 anos. 3 anos seguidos, sem destino, sem um motivo claro, sem saber por quanto tempo ia correr. As pessoas perguntavam: Forrest, para onde você está correndo? Por que você está correndo? E ele só respondia: eu senti vontade. Ele não tinha um mapa, ele não tinha uma reta final, ele só sabia que precisava correr. E foi depois de começar que ele encontrou clareza do porquê ele estava fazendo aquilo. Foi no movimento que ele encontrou as respostas para suas perguntas, para suas dores, ele encontrou quem ele realmente era. Porque não tem como você saber aonde você vai chegar sem você ir. E talvez seja esse o problema da sua vida agora. Você quer enxergar a transformação antes de começar. Você quer se sentir confiante antes de agir. Você quer clareza antes do primeiro movimento, mas a vida não funciona assim. A direção só ganha forma quando você se move. E talvez você esteja usando a falta de clareza como uma desculpa. Se você chegou até aqui, provavelmente você já sentiu esse peso. Então seja bem-vindo ao canal Ponto de Partida. Meu nome é Kaique Pereira e esse daqui é um espaço para quem decidiu assumir o controle da sua própria vida. Se você quer fazer parte dessa comunidade, já realiza a sua inscrição aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos. Mas agora vamos direto ao ponto. Você não está confuso, você só está paralisado. Você diz que quer evoluir, mas está esperando estar pronto para isso. Você diz que quer mudar, mas você está esperando certeza absoluta. Você diz que quer crescer na vida, mas está esperando perder o medo para dar o primeiro passo. Isso não é ser cuidadoso, isso é terceirizar o controle da sua vida para o medo. Você quer começar a cuidar da sua mente, mas espera ter motivação. Você quer construir disciplina, mas está esperando ter energia no momento certo. Você quer romper com esse piloto automático, mas espera o momento ideal. Enquanto isso, os dias passam, os meses passam e você continua o mesmo. Existe uma ilusão de que clareza vem antes do movimento, mas não vem. Clareza, ela acontece com o movimento. E toda vez que você esperar agir só quando tiver clareza, você vai estar treinando a si mesmo a não confiar em você. Se essa mensagem está fazendo sentido, já deixa o seu like aqui no vídeo. Um poeta espanhol chamado Antônio Machado destaca uma frase dentro dos seus poemas que é a seguinte: caminhante, não há caminho, o caminho se faz ao andar. Essa frase ficou conhecida na filosofia existencialista porque ela revela um fato simples. O caminho, ele não existe antes de você, ele se forma aos seus pés à medida com que você anda. Você vai encontrando o caminho, você cria o caminho com cada decisão, com cada passo, com cada movimento, você vai construindo o seu caminho. E isso não é novo, a humanidade sempre fez isso. Esperar demais, observar demais, analisar demais, agir pouco. Existe uma história registrada na Bíblia que mostra o que acontece quando você começa a agir. Uma cena que quase todo mundo já ouviu falar, mas que poucos entendem de verdade o seu significado. A história de Davi contra Golias. Mas antes da pedra, antes da vitória, existe algo muito mais importante. Golias não apareceu da noite para o dia, ele apareceu 40 dias seguidos. 40 dias ameaçando, 40 dias intimidando, 40 dias e ninguém fez nada. O exército estava lá, armado, treinado, preparado, mas paralisado. Porque o medo não domina pela força, o medo domina aos poucos, pela repetição. Todos os dias Golias gritava e ninguém reagia. E o silêncio virou normal, a intimidação virou rotina, até que um dia chega um garoto sem armadura, sem ser conhecido, sem experiência de guerra, e ele pergunta: quem é esse? Percebe? O que era normal para todos, para Davi era inaceitável. Golias não era invencível, ele só estava acostumado com todo mundo ter medo dele. E talvez exista um Golias na sua vida, não algo gigante, mas algo que vem se repetindo. Uma insegurança, uma distração, um adiamento, algo que você está empurrando com a barriga, um padrão que se repete todos os dias e você se acostumou. Você
Você chama de ir com calma, chama de estratégia, chama de esperar o momento certo, esperar o tempo de Deus, mas pode ser só medo camuflado. Davi tentou usar a armadura de Saul para ficar mais forte e protegido, mas ele não conseguiu porque ninguém vence a guerra usando as armaduras dos outros. Você vence com aquilo que você já tem dentro de você. Davi não começou em Golias, ele começou lá no pasto, contra leões, ursos. Ele treinou no invisível, sozinho, quando ninguém aplaudia. A luta contra Golias foi em local público, mas a coragem foi construída quando ninguém estava vendo, construída sozinho. E aqui que vem um desconforto para nossa vida. Você ainda não enfrenta o seu gigante porque ainda não decidiu quem você realmente é. Na história de Davi, ele fala: eu vou. Ninguém obriga ele a ir, ninguém pressionou ele. Ele decidiu. E decisão é mais forte que intimidação. Golias caiu com uma pedrada, mas antes da pedra houve postura, houve identidade, houve movimento. O destino, a vida, não responde para quem pergunta demais. Ele responde para quem decide agir, para quem toma atitude, porque a vida é um mar desconhecido. Agora imagina que você está em uma estrada deserta, coberta por neblina, você só enxerga 2 metros à sua frente, só isso, o resto é incerto. Se você esperar a neblina sumir completamente, talvez você nunca atravesse essa estrada. Se você der um passo, você vai conseguir enxergar mais 2 metros e assim por diante. A vida funciona assim. Você quer se tornar uma versão mais forte? Comece acordando 30 minutos antes. Isso é andar 2 metros. Você quer desenvolver autocontrole? Comece dizendo não para as distrações hoje. Isso é andar 2 metros. Você não precisa enxergar o ano inteiro, a sua vida inteira. Você só precisa enxergar o seu próximo passo e ter coragem de andar. Agora me diz aqui nos comentários qual é o próximo passo que você precisa dar, mas que você continua adiando. No momento que você escreve, automaticamente você já está se comprometendo, você já está andando mais 2 metros. Agora eu preciso te dizer algo que talvez ninguém tenha te falado. A paralisia, ela tem um custo escondido. Cada vez que você adia, você não fica estático, você regride, você fortalece uma versão de você que só foge, você enfraquece a sua versão que age, e aí chega no momento em que a inércia vira uma identidade. Você deixa de ser alguém que tem atitude, que faz acontecer, e passa a ser alguém que não age, que tem medo. E você pode olhar para a sua vida e perceber isso hoje, agora. Quantas vezes você prometeu começar? E na segunda-feira eu começo, no mês que vem eu começo, quando passar esse período da minha vida eu começo, quando a situação melhorar eu começo. E quantas vezes esse começo não veio? Isso não é falta de força, é o resultado de anos treinando. Você treinou o seu cérebro a não começar, a não agir. Mas se você pode treinar ele a não agir, você também pode mudar isso. Você pode treinar ele a agir. O músculo é o mesmo, a direção é você quem escolhe. E se você conhece alguém que está preso, parado, esperando o momento perfeito, compartilha esse vídeo com essa pessoa. Às vezes, tudo o que a gente precisa é de um ponto de partida. E agora chegamos no ponto mais importante. Qual é o seu ponto de partida? E aqui está ele. Não tem como você saber aonde você vai chegar sem ir. Você não precisa de garantias, você só precisa de movimento. O destino não responde para quem fica só parado perguntando, ele responde para quem anda, para quem se movimenta. E a paralisia não é neutra, ela está moldando quem você é e quem você vai se tornar. Talvez o sinal que você esteja esperando não venha. Talvez o sinal seja esse incômodo, talvez seja essa sua inquietação, talvez seja essa sua sensação de que você não deveria estar mais aí. Forrest Gump não sabia onde ia chegar. Davi não sabia que a pedra ia acertar, mas os dois se moveram. E o movimento mudou tudo. Assuma o controle da sua vida. Comece pequeno, mas comece, porque o caminho só aparece quando você anda. Se esse vídeo mexeu com você, ótimo. Agora você percebe o que estava te travando. E se você quer continuar nessa jornada de autoconhecimento e liberdade pessoal, eu separei aqui um vídeo especial para você sobre como não se perder dos seus objetivos agora em 2026. É só clicar aqui nesse vídeo para assistir. Esse aqui é o ponto de partida. Daqui para frente, a decisão é sua. Nos vemos no próximo vídeo.